Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta causa de morte entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Em todo o mundo, são cerca de 700 mil por ano. No Brasil, são aproximadamente 14 mil casos por ano. É um dado triste, mas, acima de tudo, é um dado que pode reduzir com informação e tratamento adequado. Aqui na Clínica de Saúde Mental do Hospital Santa Catarina, o papel da Maria Laura é recepcionar os pacientes, explicar a estrutura, como será o atendimento e orientar a família sobre as visitas e etapas do tratamento. Todo potencial suicida, ele sempre vai dar alguns sinais, né, que a gente tem que estar atento. E aqui a gente engloba vários fatores, né? A gente tem que considerar o histórico familiar desse paciente que está chegando, o histórico de tentativas prévias, a gente tem que considerar uma alteração de humor, uma alteração de comportamento nesse dia a dia, na rotina desse paciente, né? Alguns sinais como urgência de resolver pendências, falas, né, de desesperança, de desvalia, de despedida. Então, são sinais que a gente tem que estar sempre alerta e atento para poder agir a tempo, né? O plano terapêutico dependerá de cada caso. A avaliação vai considerar os fatores individuais e ambientais de cada paciente. Além da terapia medicamentosa coordenada pelos médicos psiquiatras, o paciente terá acompanhamento de psicoterapia. A minha rotina é oferecer um apoio psicológico aos pacientes que chegam com uma fragilidade emocional bem significativa, né? Estamos falando de um hospital que é alta complexidade, então aqui sempre vai internar pacientes com alta complexidade emocional, né? Então hoje eu oferto esse apoio, esse acolhimento, esse momento de fala e essa importância para o paciente, que aqui ele é singular, ele é único, então tratar ele da melhor forma possível, validando sentimentos e emoções e tentando entender o motivo que ocasionou esse ato atual, né? E tentar inibir uma nova tentativa, né? Conscientizando o paciente e mostrando outros caminhos, outras alternativas, que é a vida. A campanha Setembro Amarelo chega para trazer o máximo de informações possíveis para desmistificar tabus e questões sociais. Se entende hoje que falar de suicídio não é estimular e nem normalizar, mas sim conscientizar. O suicídio, ele não tem classe social, ele não tem cor, ele não tem gênero, ele não tem sexualidade. Então, a gente trazendo o máximo de informação possível para as pessoas entenderem sobre esses transtornos de base, sobre a depressão, né, sobre essa dificuldade de sentir alegria nas atividades diárias e falar mesmo sobre o suicídio, sobre as causas, sobre o tratamento e as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas. Eu acho que falando sobre isso a gente vai ter um melhor acolhimento, né, nesse sentido, para as pessoas entenderem que o suicídio ele não é exatamente do jeito que a gente pinta, né? As questões sociais, elas divergem um pouco do que a sociedade acredita que acontece, assim, nesse sentido. Ao contrário do que todos pensam, todos falam, né, que normalmente os pacientes não dão sinais, eles vêm dando sinais sim, né? Então, existem alguns fatores, né, que é o fator da psicopatologia, né, como depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, mas também tem o fator ambiental, que influencia muito esses pensamentos, né? Que é uma família com um vínculo mais prejudicado, né, mais frágil, pessoas que têm dificuldade de lidar com perdas, pessoas que têm dificuldade de lidar com perdas de um ente querido, perda de um emprego, né? Então, isso tudo influencia essas ideações. Então, eles vão dando sinais conforme o tempo. Eles vão perdendo a esperança pela vida, vão perdendo o prazer por viver. Então, eles vão demonstrando em postagens em redes sociais, né, que hoje é muito utilizada. Eles vão demonstrando e se isolando socialmente, né, ficando mais trancado no quarto, não querendo mais sair de casa. Essas mudanças de comportamento e humor bruscas são indícios significativos para acontecer esse ato. E aqui cabe um outro alerta. Se você tiver por perto um familiar ou amigo que precisa de ajuda, vale estar bem informado. Nós precisamos minimamente estar preparados para esse tipo de conversa, porque a partir do momento que eu
quero e preciso acolher um amigo, um familiar, nós estamos falando sobre a fragilidade emocional do outro, né? Então, nós precisamos acolher sem julgamento, ter empatia e só escutar sem julgar, né? Não tem palavras que vão consolar o paciente naquele momento, talvez só a escuta vai ser o necessário. Se você não se sente apto e não se sente preparado para ter esse tipo de conversa, existem profissionais especializados e acessíveis em toda a cidade e em todas as cidades, né, que possam fazer isso. Né? Então, ofertar essa rede de apoio, ofertar para a pessoa que apresenta aquela fragilidade que existe uma forma de buscar ajuda, existe um retorno para a estabilidade, né? Então, acho que isso é o principal caminho. Se você não consegue, oferte essa rede de apoio para ele procurar uma ajuda com um profissional. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o Dr. Otmar Steiner, psiquiatra do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Doutor, o que podemos completar com relação à prevenção do suicídio? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Vejo assim como fundamental importância se ter uma divulgação maior a respeito não só do suicídio, mas da saúde mental como um todo. Verdade. Porque o suicídio é reflexo da saúde mental, né? Então a gente fica pensando assim, bom, o que é importante para se poder prevenir é conhecer, né? Eu acho que o conhecer do que se trata, o que está acontecendo com a pessoa, talvez seja o melhor modo de a gente poder ajudar, né? O que está acontecendo? Por que ela chega nesse ponto? E o que a gente sabe é que uma grande parte das pessoas estão doentes, né? E se fala muito mais facilmente sobre o coração, sobre o fígado, sobre o estômago, sobre várias outras áreas do corpo humano, e se esquece muito de que a mente humana é fundamental na saúde global da pessoa, né? E há um preconceito muito forte em relação a isso, não só em relação ao tema do suicídio em si, mas sobre a doença mental como um todo. Então, eu acho que desmistificar a doença mental, né? Desmistificar o suicídio é fundamental, conhecendo por que as pessoas chegam nesse ponto, né? Doutor, anos atrás nem se noticiava casos de suicídio e com isso a gente foi silenciando esse assunto. Os números começaram a ficar surpreendentes. Quando que a Sociedade de Psiquiatria entendeu que era momento, que era importante falar, inclusive com campanhas, né, como é o Setembro Amarelo? Porque é interessante que se noticia muito facilmente um acidente, um assassinato, né? Homicídio, e sobre o suicídio você vê que não aparece na imprensa, até porque deve ter uma restrição oficial a respeito disso, porque o que a gente sabe é que é uma notícia que pode contagiar outras mentes que estejam numa situação parecida. Então não é só por preconceito, existe uma ideia de que não se deva noticiar casos específicos, fotografar, noticiar, mostrar. A gente hoje já não tem mais controle sobre isso em função da mídia digital, mas o mais importante não é noticiar o caso, é noticiar a condição do suicídio, né? O que leva a pessoa a adoecer, o que leva a pessoa a chegar nesse ponto, né? E aí se percebeu que era mais do que nunca hora de falar de saúde mental. Ainda mais depois de uma pandemia que passamos, né? Saúde mental voltou a ser discutida, voltou a estar em destaque. E como que a gente faz para preservar a nossa saúde mental, né? Como que a gente faz para não chegar num ponto de uma ideação suicida? A gente fica pensando assim, quantas coisas precisam acontecer para que a gente chegue aí aos 20, aos 30, aos 50, aos 90, com saúde mental, né? As coisas, às vezes a gente acaba tendo o azar, né, de herdar um aspecto genético com uma predisposição para determinadas doenças, né? O alcoolismo tem uma genética importante, a depressão tem uma genética importante,
Transtorno bipolar tem um aspecto importante genético. A pessoa já nasce com uma predisposição maior do que a média das pessoas para adoecer. E a gente sabe que todas essas doenças que eu citei têm um risco maior para suicídio, por exemplo, né? Mas eu diria assim, a condição socioeconômica, né, social, né? Uma criança, por exemplo, que nasce de uma mãe que durante a gestação usou drogas, né, que teve tentativa de aborto, uma mãe que adoeceu ou que tem algum problema de parto, por exemplo, ou uma mãe que adoeceu por depressão no pós-parto. Quer dizer, todas essas condições que incidem sobre o cérebro dessa criança recém-nascida ou mesmo dentro do útero vão melhorar ou piorar as condições do desenvolvimento do cérebro posteriormente, né? As conexões neuronais, elas vão se dando a partir de estímulos, né? Uma criança que foi massacrada, né? Quer dizer, fisicamente, sexualmente, abusos de todas as ordens, né? Abandono, vão influenciar sobre o amadurecimento dos circuitos cerebrais, que vão dar uma precariedade maior no futuro para a saúde mental dessa pessoa. Doutor, na reportagem a gente conversou com uma psicóloga e também com a enfermagem na área de saúde mental. Como que é o tratamento de um paciente que chega com pensamentos suicidas? Porque, assim, é claro que nós podemos ter situações reativas, né? Alguém que teve uma perda importante, que está sofrendo um processo de luto, que não tem muitos recursos emocionais para lidar com isso, muito provavelmente a gente vai ter uma predisposição maior para adotar técnicas psicológicas, né? A partir do momento em que vai ser acolhido, você vai ouvir essa pessoa, você vai incentivar que ela consiga ter respostas emocionais mais adequadas a um determinado evento. Mas muitos chegam com ideação e com tentativa de suicídio graves, ou tentativa de enforcamento, às vezes com cortes no pescoço, com tiro na cabeça, enfim, suicídios não consumados, que são reflexos de doenças mentais, né? Uma depressão, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria das tentativas mais graves de suicídio são reflexos de doenças, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, a gente precisa primeiro identificar a doença e ver como essa pessoa está dentro dessa doença e verificar qual é o risco maior. E a primeira coisa que se faz na internação é pedir que alguém fique tomando conta dessa pessoa 24 horas, né? Todos os riscos de suicídio solicitamos que um familiar permaneça junto. Ou quando não existe um familiar, alguém da equipe é destacado. A pessoa não pode ficar sozinha, né? A gente consegue reconhecer o risco de uma nova tentativa dentro do hospital mesmo. Graças a Deus nós não temos um histórico nesse sentido dentro da nossa unidade nesses anos todos, talvez os mais de 40 anos que eu estou lá, 45, recordo apenas de um suicídio consumado. Para quem trabalha muito com isso, é muito pouco, graças a Deus, mas há uma necessidade, primeiro, de preservar fisicamente a pessoa, primeiro passo. Segundo, identificar qual é a doença que essa pessoa tem. E, além de todo o apoio e suporte da equipe, também começar a medicar adequadamente, né? E se eu for te dizer hoje, talvez choque a você e a grande parte dos ouvintes, talvez não, com segurança, o método mais eficaz de tirar alguém de uma depressão grave com o risco de suicídio ainda é o velho a eletroconvulsoterapia, que é um estímulo elétrico aplicado no cérebro que faz com que haja uma reorganização neuroquímica mais rápida do que qualquer outro tipo de processo, né? Mas os medicamentos, os antidepressivos, os antipsicóticos, né? Nós temos, por exemplo, o deprimido que começa a ter delírios, por exemplo, de delírios nihilísticos, né? Ele acha que ele não tem mais dinheiro, ele acha que não tem mais comida, ele acha que as pessoas da casa morreram, que ele está sozinho no mundo, abandonado. Quer dizer, esses delírios de ruína, por exemplo, são altíssimos indícios de que essa pessoa vai cometer o suicídio, né? E precisa ser
assistida muito intensamente. Doutora, a gente está falando aqui, claro, de um tratamento já para um paciente, né, que tem essa ideação suicida, mas é claro, como o senhor comentava, a gente não quer chegar nesse ponto, é preciso tratar de saúde mental, observar tantas doenças que estão hoje na nossa sociedade, né, como a depressão, a ansiedade e outras, para que essas doenças não levem a uma situação como essa, né, doutor? Porque a doença não começou ali, não começou ontem, não começou uma semana atrás. Às vezes a pessoa está num processo de esgotamento dos recursos emocionais que ela tem por meses, às vezes por anos, né? Então, às vezes há uma dificuldade de procurar ajuda, né? Então, o tema da campanha desse ano, você precisa, né? Você necessita, peça ajuda, né? Essa é a questão central, a pessoa poder reconhecer os seus limites e ver que existem realmente tratamentos eficazes hoje. Se você trata uma depressão leve ou moderada, ela não precisa chegar a ficar grave, a ponto de colocar a pessoa em risco, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo buscar ajuda, aumenta em muito, né, esse aspecto de prevenção, né? Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente sabe que setembro está só começando, mas a gente já quis trazer esse tema tão importante, chamar a sua atenção para a saúde mental, né, para que você cuide da saúde mental e saiba conversar ou oferecer ajuda para quem está passando por alguma situação, né, doutor? Graças Obrigada a Deus. pelas informações. A gente conversou com o doutor Otmar Steiner, que é médico psiquiatra do Hospital Santa Catarina. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado a vocês pelo espaço. Muito importante a gente trazer, né, um espaço para se falar sobre saúde mental e aqui especificamente em setembro, o Setembro Amarelo. Verdade. Né?